Outra figura importante que se juntou ao movimento concordante foi Menta Sturgeon, lá em 1920. Companheiro de viagem de Russell, foi ele quem presenciou a morte do pastor na viagem de trem pelo Texas. Ao se converter ao universalismo, Sturgeon usou os seus contatos para apresentar palestrantes da Concordant aos adeptos da Torre de Vigia e a ex-adeptos depois do cisma de 1917. Menta Sturgeon morreu em 1935. A influência de Robinson, Sturgeon e outros deram ao povo concordante uma plataforma mais atraente. Parece que o tempo amenizou o preconceito contra a versão bíblica concordante. Por que dizemos isso? Porque a Sentinela, muitos anos depois, citou novamente essa versão da Bíblia. Em sua edição de 2 de fevereiro de 1991, na página 29, e na de 15 de dezembro de 1994, na página 32. A pequena cidade de Almont foi palco para 2 grupos semelhantes, mas que abrigavam diferenças doutrinais. Uma curiosidade é que a grande loja dos maçons livres e aceitos do estado de Michigan, de 1883, lista John Patton como um maçom. E sabemos também que Russell teve, de certa forma, alguma influência da maçonaria, tanto que ele discursou para maçons e também em templos maçônicos. Mas, além de Robinson e Sturgeon, que outros estudantes da Bíblia proeminentes acabaram deixando o movimento da Torre de Vigia? Apenas para relembrarmos, um deles foi George Fisher. Sabemos bem quem era esse, né? Ele estava entre os 8 diretores presos com Rutherford lá em 1918 e foi um dos escritores principais do livro O Mistério Consumado. A importância de George Fisher foi tamanha que ele foi o homem que quase desassociou Rutherford, num evento em que Rutherford participou e depois disse que não havia participado e nem sabia da existência daquilo. Mas o caso foi complicado, porque ele mandou uma carta, para o gerente da filial alemã e em 1926 George Fisher estava pronto para desassociar o Rutherford, mas acabou morrendo nesse mesmo ano. Pouco tempo antes disso, ele havia escrito uma carta a Rutherford, que foi publicado na Torre de Vigia, para que o seu nome fosse tirado da comissão editora, visto que ele estava doente e não conseguia mais se manter. Outro nome, Henry Clay Rockwell. Este era um famoso atleta que se tornou estudante da Bíblia no início do século XX. Rockwell também foi betelita e peregrino. Em 1909, quando Russell se tornou presidente da Associação do Púlpito do Povo, ele fez o seu vice-presidente, Henry Rockwell. O seu nome também estava no testamento de Russell para fazer parte da comissão editora. Após Joseph Rutherford assumir a presidência da Sociedade Torre de Vigia, Rockwell decidiu recusar todos os cargos que eram-lhe atribuídos. Em 1918, ele se tornou um dos membros do comitê dos 7 que deixaram a sociedade e que formariam o PBI futuramente. Em 1929, ele perdeu a esposa. 9 meses depois, casou-se novamente. Mas, infelizmente, após 6 meses de casado, essa segunda esposa também faleceu. Na época, ele trabalhava como motorista de caminhão. Rockwell faleceu em 1950. Outro nome proeminente entre os estudantes da Bíblia que deixaram a sociedade foi Andrew Pearson, vice-presidente da Sociedade Torre de Vigia após a eleição de 1917. Ele apoiou Rutherford o quanto pôde, mas defendeu o direito de Paul Samuel Johnson se expressar e também reconheceu que os 4 diretores estavam legal e moralmente corretos.
Pearson era horticultor de profissão. Deixou a sociedade quando percebeu que o autoritarismo de Rutherford estava acima dos desejos de Russell e das orientações das próprias escrituras. George Fisher realizou o seu funeral e a revista do PBI, o Instituto Bíblico Pastoral, falou um pouquinho sobre ele em 1925. Roy Goodrich. Esse eu falei há um tempo aqui no canal. Ele foi pioneiro da IBSA e denunciou vários artigos malucos sobre medicina que Clayton Woodworth publicava em The Golden Age. A edição de 5 de março de 1930 dessa revista tinha um artigo de Roy Goodrich falando sobre o tabuleiro Ouija e as falcatruas do Dr. Abrams, que era então defendido na época pela Sociedade Torre de Vigia. Nesse artigo, a máquina de Abrams, que foi divulgada em The Golden Age como um recurso tecnológico experimental para os irmãos nos anos 20, foi chamado por Goodrich de um tabuleiro Ouija complexo, uma farsa completa, e que só poderia ser usado por alguém que era médium. O seu artigo só foi publicado em The Golden Age porque Rutherford e Clayton Woodworth tinham certeza que os irmãos iriam ridicularizar Roy Goodrich. Na sua opinião, também, Russell não era o servo fiel e prudente. Discordava do pensamento comum sobre o resgate e sobre o ano de 1914. Ele foi expulso em 1944 da Sociedade Torre de Vigia e em 1952 publicou o periódico De Volta ao Caminho da Bíblia. Uma grande quantidade de literatura foi distribuída desde a cidade de Fort Lauderdale, a Flórida, a pessoas do seu grupo. Roy Goodrich morreu em 1976 e no ano seguinte a revista e o grupo deixaram de existir. Outra pessoa que a Sociedade Torre de Vigia não conta que deixou as suas fileiras foi William Franklin Hudgens. Ele era diretor da Associação Púlpito do Povo e secretário tesoureiro da revista The Golden Age. Ele deixou a sociedade na década de 1920 e se juntou ao Instituto Bíblico Pastoral. Morreu em 1937. Outro nome foi Francis Harris McGee, advogado e membro de Bethel, que orientou os 4 diretores em 1917, provando legalmente que Rutherford havia violado o testamento de Russell e as diretrizes da sociedade. Ele morreu em 1926, fazendo parte do Instituto Bíblico Pastoral. O outro nome, para mim, me chocou bastante porque eu não conhecia. Ernest D. Sexton, presidente da Comissão de Nomeação para a reunião anual de 1918, quando os 8 diretores estavam presos. Ele chegou atrasado àquela reunião anual, por causa que o seu trem havia atrasado quase 48 horas, mas estava convicto para reeleger Rutherford, mesmo que ele não estivesse presente naquela reunião anual. Diz o livro Proclamadores: mesmo que nossos irmãos tivessem de alguma forma violado tecnicamente uma lei que não entendiam, sabemos que suas motivações são boas. Não sou advogado, mas no que diz respeito à legalidade da situação, sei algo sobre a lei dos leais. A lealdade é o que Deus requer. Não consigo imaginar confiança maior que poderíamos manifestar do que realizar uma eleição e reeleger o irmão Rutherford como presidente. Que coisa linda, não é mesmo? Essa declaração de Sexton foi registrada no livro Proclamadores, na página 74, e depois repetida no anuário de 1976. É a única vez que o seu nome aparece. A Torre de Vigia não menciona que ele depois deixou a sociedade. Na verdade, ele hesitou durante 10 meses, de acordo com as suas cartas a Rutherford, de 22 de outubro de 1930, e suas cartas ao PBI, em 6 de janeiro de 1931. Então ele hesitava, ele não sabia se permanecia com Rutherford ou se ia com os 8 diretores, mas isso já na década de 30. Por fim, ele acabou deixando a sociedade e a lealdade ao presidente.
E um outro nome, podemos citar Morton Edgar, irmão de John Edgar, que havia morrido lá em 1910 e era um dos nomes no testamento de Russell. Tanto John quanto Morton eram piramidologistas e estudavam as relações da Grande Pirâmide de Gizé e as medições da Bíblia, em especial para 1914. Morton deixou a sociedade logo em 1928, quando Rutherford disse que o ensino da pirâmide era coisa de demônios. Ele pertenceu ao Comitê Britânico dos Estudantes da Bíblia, hoje conhecido como União da Fraternidade Bíblica, e faleceu em 1950. Então esses foram alguns dos estudantes da Bíblia proeminentes que deixaram a sociedade Torre de Vigia e que muitas vezes a sociedade sequer menciona esse ato. E muitos deles se sentiram atraídos a uma doutrina mais compassiva, a doutrina do universalismo, onde a salvação de todas as pessoas por meio do resgate de Jesus era o ponto principal. Aqui chegamos ao fim dos cismas da Torre de Vigia. Continuem assistindo os vídeos do canal, não se esqueçam de dar o seu like e de se inscrever para nos ajudar a crescer.